E se o maior experimento psicológico da televisão brasileira não estivesse dentro de um laboratório, mas dentro da sua casa? Quando a gente pensa no Big Brother Brasil, normalmente a gente pensa em entretenimento, em jogo, conflito, em torcida. Mas o BBB é muito mais do que isso. Ele é um cenário perfeito para observar um fenômeno psicológico antigo, silencioso e extremamente poderoso: o efeito panótipo. Hoje eu quero te mostrar como uma ideia criada séculos atrás ajuda a explicar o comportamento das pessoas dentro do BBB. E talvez explique também muito do nosso comportamento fora dele. O conceito de panótipo foi criado no século XVIII pelo filósofo e jurista Jeremy Bentham. A ideia era simples, mas também perturbadora. Imagine uma construção circular com várias pessoas ao redor, cada uma em uma cela e no centro uma torre. Dessa torre, um observador poderia ver todos. Mas o detalhe mais importante é que as pessoas observadas não sabiam quando estavam sendo observadas. O observador podia estar ali ou não. E isso muda tudo. Porque quando você não sabe se está sendo observado, você começa a agir como se estivesse sendo observado o tempo todo. O controle deixa de ser externo e passa a ser interno. Anos depois, o filósofo Michel Foucault vai se apropriar dessa ideia e dizer algo ainda mais profundo. O poder mais eficiente não é aquele que vigia o tempo inteiro, mas aquele que faz com que o indivíduo vigie a si mesmo. No panótipo, o medo não é da punição imediata, é da possibilidade permanente de ser visto. E bom, isso não ficou só na filosofia. A psicologia social e a neurociência começaram então a observar esse fenômeno em experimentos reais. Em diversos estudos, pesquisadores perceberam algo curioso. Pessoas mudam o comportamento apenas ao sentir que estão sendo observadas, mesmo quando não estão. Em cafeterias, por exemplo, bastava colocar a imagem de um par de olhos perto do caixa para aumentar a honestidade das pessoas na hora de pagar. Não havia câmera, não havia vigilância real, mas o cérebro reagia como se houvesse. O simples símbolo do olhar já era suficiente. Isso acontece porque o nosso cérebro ele é profundamente social. Desde muito cedo, ele aprende que ser aceito ou rejeitado pelo grupo pode significar sobrevivência real ou exclusão. Quando nós sentimos que estamos sendo observados, áreas ligadas à autorregulação e ao controle inibitório entram em ação no cérebro. A gente pensa mais antes de agir, filtra mais o que fala e ajusta o comportamento para parecer aceitável. Não é racional, é basicamente automático. Em outras palavras, nós não precisamos que alguém esteja olhando. Basta a gente acreditar que alguém pode estar olhando. E agora, a pergunta inevitável. O que isso tem a ver com o BBB? Bom, tudo, né? Dentro da casa do Big Brother, os participantes vivem sob vigilância constante. Câmeras ligadas 24 horas por dia, microfones captando cada fala, cada suspiro, cada reação. Mas o ponto central não é só o fato deles serem observados. É que eles sabem que estão sendo observados por milhões de pessoas. Eles não sabem muito bem quando um comportamento vai ser recortado, editado, julgado. Eles não sabem exatamente qual fala vai viralizar, eles não sabem exatamente quando o público vai estar olhando com empatia ou com reprovação. E isso gera exatamente o efeito panótipo. O participante começa a se vigiar, começa a pensar antes de falar, começa a ensaiar versões de si mesmo e, em alguns momentos, cria personagens. Em outros,
entra em conflito interno entre ser autêntico e ser estratégico. O BBB não precisa punir o tempo todo. O próprio ambiente já molda o comportamento. O que está em jogo ali não é apenas o prêmio final. É a imagem, é o medo do cancelamento, é o receio de ser mal interpretado, é a antecipação do julgamento. E isso é extremamente poderoso, porque o julgamento ele não acontece só quando o programa vai ao ar. Ele acontece dentro da cabeça do participante o tempo inteiro. O controle deixa de estar na produção e passa a estar dentro da própria pessoa. Isso é panótipo puro. E bom, talvez a parte mais desconfortável dessa reflexão seja perceber que o BBB não é uma exceção. Ele funciona como uma espécie de metáfora para a vida real. Redes sociais funcionam de forma muito parecida. A gente posta sabendo que pode ser visto, a gente fala sabendo que pode ser julgado, a gente se cala com medo da reação, ajusta o discurso, edita a própria imagem e performa versões aceitáveis de nós mesmos. Nós vivemos como se estivéssemos dentro de um grande reality show invisível. O panótipo moderno não tem uma torre central. Ele tem algoritmos, curtidas, comentários e visualizações. Talvez a pergunta mais importante não seja se estamos sendo observados. A pergunta é: quanto do nosso comportamento já é moldado pela possibilidade de sermos julgados? O BBB apenas escancara algo que já acontece fora da casa. A diferença é que lá as câmeras são visíveis. Aqui fora elas são simbólicas. E talvez o verdadeiro panótipo não esteja na televisão, mas dentro da nossa própria mente. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que, por favor, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixe o like, comente, curta. E, principalmente, me diz aqui nos comentários se vocês gostaram desse novo estilo de vídeo. É um vídeo já um pouco mais trabalhado na edição, com algum tema próximo a um roteiro, mas trazendo algo que eu acho extremamente interessante, que são essas análises e essas reflexões que a gente pode trazer através não só da história, mas de episódios contemporâneos, como é, por exemplo, o programa do BBB. Então, por favor, deixe aí o feedback, isso me ajuda bastante. No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.